Trump e Lula se encontraram na Malásia e, pasmem, o nome de Jair Bolsonaro foi colocado na mesa. Enquanto o governo tenta transformar o encontro em vitória diplomática, o que se viu foi mais um teatro político sem resultado concreto algum. Trump segue com força internacional, Lula tenta capitalizar a imagem e o Brasil continua à deriva. Hoje vamos acompanhar os comentários de Lacombe, Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel e Gustavo Segré, que vão expor o que a mídia não mostra. Roda o vídeo. A conversa entre Donald Trump e Lula, depois de cerca de 45 minutos de reunião entre o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e o Lula na Malásia, ficou claro que as negociações sobre o tarifaço americano, sobre produtos brasileiros, podem não dar em nada. As tarifas de 50% aplicadas desde o início de agosto, elas seguem em vigor neste domingo. Olhem só, Camboja, Tailândia e a própria Malásia fecharam acordos comerciais com Trump e o Brasil ainda não conseguiu nada, só mais uma reunião. Tá até esse meme que está circulando, está até no nosso quadro de humor. Antes da reunião, a gente está vendo imagens aí, Lula e Trump falaram com a imprensa brasileira e americana também. O presidente dos Estados Unidos declarou que as tarifas impostas ao Brasil podem ser negociadas muito rapidamente, sem revelar os termos que poderiam levar a esse desfecho. O Trump também foi questionado sobre Jair Bolsonaro. Feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. You know? I've always thought he was a straight shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. Anything that Brazil can offer to improve relations with the U.S.? We're going to find out in probably 15 minutes. It'll go very quickly. We have with Brazil too. We're not walking into the room like with no knowledge. We're walking in with great knowledge, and the meetings don't even have to take that long. Frankly, we know pretty much where we are, and we know where they are. I think we should be able to make some pretty good deals for both countries, and I'm going to leave that a little bit to Jameson and Scott and Marco in different ways. Marco, less on the economic stuff. You could do it very well, but I don't think you'll have to. But I think we'll have. I think we'll be able to do some pretty good deals. We've been speaking, and I think we'll end up having a very good relationship. We always have had a good relationship. I think it'll continue. Na saída do encontro, o chanceler brasileiro Mauro Vieira também foi questionado sobre a situação de Bolsonaro. Naquela carta que o presidente Trump envia para o presidente Lula, ele começa falando sobre a situação do ex-presidente Bolsonaro para impor essas tarifas para o Brasil. Isso foi discutido? O que ele falou sobre isso exatamente? Não, isso não foi discutido. A questão do Bolsonaro apareceu, inclusive, antes na entrevista, né, que foi perguntado, mas muito lateralmente. O que o presidente Lula utilizou como exemplo é a injustiça da aplicação da lei Magnitsky em relação a algumas autoridades, como o Supremo Tribunal Federal, o quão injusta é essa medida em relação a esses ministros, porque respeitou-se o devido processo legal e não há nenhuma perseguição de natureza política ou jurídica. Não chegou. Venezuela foi discutido. Essa pedida em troca. Nós vamos ter as reuniões agora, não. Falamos em termos genéricos sobre uma negociação que vai acontecer para chegar a esse objetivo. Mas o presidente Trump e os assessores dele deixaram claro que a relação com o Brasil é importante e que querem solucionar todas as dificuldades que Mas ontem o secretário Rubio falou que ainda tem problemas com o Brasil e falou a questão de alguns juízes, a ação de alguns juízes em relação ao setor digital americano, a censura de americanos. Isso eles não colocaram hoje na mesa? Não, o presidente Trump não falou. Venezuela foi pauta, falou-se de Venezuela. Só um detalhe. O que ficou muito claro é que entre eles firmou-se, de novo, um compromisso político para que ocorra uma negociação. Conseguimos uma nova reunião. Respeitou-se o devido processo legal. Não há perseguição política. Meu Deus. A Casa Branca divulgou uma série de declarações conjuntas sobre acordos recíprocos de comércio fechados pelos Estados Unidos nesta viagem aí do Trump a Kuala Lumpur. Sobre o encontro com Lula, não houve comunicado formal, apenas uma publicação nas redes sociais e nos seguintes termos. O presidente Trump se encontra com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula da ASEAN. É uma grande honra estar com o presidente do Brasil. Acho que conseguiremos fechar bons negócios para ambos os países. Sempre tivemos um bom relacionamento. Acho que continuará assim. Já o petista se apressou em dizer que a reunião foi ótima. Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral.
acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras. Mas peraí, Mauro Vieira, estavam ali falando que não tocaram nesse assunto da Magnitsky, das sanções contra autoridades brasileiras. Consta, mais uma reunião em que nada se resolve, mais uma reunião muito rápida, como foi a anterior, do Marco Rubio com o Mauro Vieira, e vitória do Lula, conseguiu mais uma reunião, sabe-se Deus quando. Lacombe, vamos conceder à esquerda aquilo que lhe pertence, né? Ela está eufórica hoje. Lula não foi humilhado. Pelo contrário, o Trump foi cordial, palavras são baratas, ele fez elogios, inclusive curioso sobre quanto tempo ele ficou preso e deu volta por cima e por aí vai. Na nota disse que tem boas chances de manter relações proveitosas para ambos os países. Então, nesse aspecto, uma grande vitória para a esquerda lulista. Estão eufóricos, achando que a direita está desesperada, né? Mas vamos falar o que aconteceu de concreto. Nada. Mais uma reunião à frente. Isso é o que temos de concreto, né? O tom foi ameno, o Trump sabe jogar com palavras, com ego, né? Mas os recados foram dados antes. Nós vamos fazer uma reunião de 15 minutos rápida, nós estamos entrando em condições de conhecimento do que está se passando, do que eles podem oferecer, né? Então vamos ver. E o que mais gerou euforia na esquerda foi um erro de tradução grosseiro da CNN, que o Trump disse ali no início, né? It's not of your business. Então, Bolsonaro é alguém que eu gosto muito, uma pessoa que me parece honesta, vai estar na mesa, não é do seu interesse, né? Não é com você isso, não é da sua conta, né? E conseguiram traduzir isso como não é com a gente. Então a esquerda ficou eufórica, dizendo acabou, já era, Bolsonaro é passado, né? Nada mais longe da verdade. A CNN teve que reconhecer o erro grosseiro, acho que tinham que demitir o tradutor, até porque inteligência artificial já faz muito melhor que isso hoje, né? E outro ponto que chama atenção é o Lula falar que se ofereceu para ser intermediário na questão da Venezuela. Quer dizer, eu gostaria de ser uma mosquinha para ver a reação do Trump nesse momento. No exato momento em que o Lula se oferece para ser intermediário, assim como Ucrânia e Rússia, todo mundo sabendo qual é o lado dele, né? Então, no exato momento em que o Lula faz essa papagaiada, todo mundo sabendo que ele é pró-Maduro e andou dando alfinetadas desnecessárias no Trump, o Trump manda um cargueiro, um navio militar para Trinidad e Tobago. Um porta-aviões. O maior de todos. O maior porta-aviões, desculpa, confusão minha. Para Trinidad e Tobago. Né? Então, a guerra está na iminência de acontecer, né? E o Lula se oferecendo para tomar uma cervejinha na mesa do bar, deve ser isso, né? Para ser o intermediário entre Trump e Maduro. Né? Então, de novo, esse fica como um momento patético da reunião, né? Como a gafe da reunião. Né? Então, de concreto, temos o quê? Mais uma reunião marcada e nada de concreto. Para quem está acostumado a ver o Donald Trump todo dia, mas é todo dia, o dia todo, desde 2016. Às vezes a gente acha que as TVs estão reprisando uma entrevista, não, é outra entrevista, é outra coletiva, é em outro lugar, é na saída da Casa Branca, é na entrada do helicóptero, é quando ele desce em algum lugar, no estado mesmo americano. E é impressionante como ele tem o dom de negociar, de fazer esse morde, assopra, bate na mão, depois dá uma porretada na pessoa, depois ele vem, alivia. Então essa coisa dele, que estão falando hoje, né? O Trump abriu o diálogo para o Lula. O Trump abre diálogo para todo mundo. Coloca a foto, por favor, aí na tela. Ele abre diálogo com Xi Jinping, com a Coreia do Norte, com a Índia. Então, essa foto do que estão falando do Trump e do Lula, ele aperta a mão de todo mundo. Essa semana, por exemplo, aliás, a semana passada, ele teve uma reunião com o primeiro-ministro do Canadá, exatamente para tratar das tarifas do Canadá. E foi uma reunião ali amistosa no Salão Oval, aquele Salão Oval que o Lula não tem coragem de aparecer e sentar ali do lado.
E o Trump fez a mesma coisa, o Canadá, nossos irmãos, e isso e aquilo, e as tarifas, já entramos em um acordo para o bem do Canadá, para o bem dos americanos, e aí o primeiro-ministro saiu dali, tiraram essa mesma foto, o Trump sorrindo. Essa semana, um estado do Canadá fez um vídeo de inteligência artificial, um vídeo mentiroso, usando uma fala do Ronald Reagan, dizendo que o Ronald Reagan nunca usaria tarifas. Nunca. E é uma grande mentira, porque o Ronald Reagan também usou tarifas. Até o filho dele, o Michael Reagan, está sempre no Twitter mostrando, não, meu pai sempre usou tarifas também, aquelas controladas, não uma guerra tarifária louca. E aí, a Fundação Reagan, aqui na Califórnia, enviou um documento, um aviso para o Donald Trump, dizendo: os canadenses usaram inteligência artificial no vídeo do Ronald Reagan, para dizer que ele nunca usaria tarifas e que o senhor está errado. Pois bem, na mesma hora, o Donald Trump foi à Truth Social e disse: acabou o acordo com o Canadá. Acabou, simplesmente acabou. Não quero saber se foi bom para os Estados Unidos ou bom para o Canadá. Aquele encontro da semana passada acabou, não tem mais. Então, ou seja, ele estende a mão. Ele faz, por mais que as pessoas falem que ele é grosso, ele é diplomático. Ele estende a mão. Ele convida, digamos assim, algumas presas para o abate, porque depois ele espreme e ele sempre vai tirar o que é melhor para os Estados Unidos. Eu acredito que algumas tarifas até podem cair. Não estou falando de sanções, Magnitsky, sanções de visto, nada. Eu acho que há uma possibilidade de algumas tarifas caírem por causa do mercado americano. Não sei o que, não tenho informação sobre isso. Depende também do que o Rubio vai falar, o que eu quero em troca. E esse é o ponto. Donald Trump hoje, ele fala abertamente ali para todos. Não, nós vamos chegar num denominador comum, os países se adoram, coraçãozinho para todos os lados, mas aqui, ó, vocês vão falar com eles aqui, ó. Scott Bassett, Jameson e Marco Rubio. Ou seja, coração, coração, conversem com os meus pitbulls. E aí a gente precisa lembrar a nossa audiência de uma entrevista de 15 de outubro, agora, há 10 dias, uma coletiva do Scott Bassett e o que eles disseram nessa coletiva sobre o Brasil. Vamos rodar, Franco. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they're being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit. It's a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil. And so when the... And the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used IEPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Acho que mais claro que isso não tem jeito. E para finalizar, Lacombe, agora voltando para o dia de hoje. Ali, Donald Trump também fala: sabemos onde estamos e sabemos onde eles estão. Ou seja, mais claro que isso. Durante 5 anos, fui professor de uma matéria que se chama Estratégias de Negociação e tinha um apêndice que era a negociação internacional. E aí gostaria de trazer uma metodologia que Trump está usando claramente nessa negociação. Primeiro, a reunião não estava na agenda oficial de Trump, com o qual, do ponto de vista da reverência ou da importância que essa reunião tinha para o governo dos Estados Unidos, me parece que já explica muita coisa. Tem duas maneiras de negociar. Uma se chama negociação primal, que foi a que primeiro utilizou o Trump com aquela carta em julho, indicando: estou taxando o Brasil em 50% por questões de não cumprimento dos direitos humanos. E aí nós víamos o Greer e o Bissett,
que estavam explicando por que era 10% para todo mundo, 40% para o Brasil, por causa dessas questões não comerciais. Essa negociação primal, Lacombe, determina que é como aquele contrato quando a gente vai comprar um telefone celular. Não dá para mudar cláusula, é isso. Ou você aprova, ou você cai fora e vai para outra empresa. Agora parece mudar, vai para outra metodologia, que chama cognitiva, em que cedem algumas partes para conseguir um objetivo final. Mas seria mais ou menos como que Donald Trump está pescando, solta a linha, contrai a linha, solta a linha, contrai a linha. Dessa maneira cansa o peixe nesse caso seria Lula, para tentar obter o resultado melhor. Quando a gente avalia do ponto de vista comercial, as exportações dos Estados Unidos refletem por si, em total, o PIB francês, para termos uma referência de importância. E quanto dessas exportações vem para o Brasil? 1,14%. Ou seja, do ponto de vista comercial, somos nada, somos irrelevante do ponto de vista da exportação americana. Claro que a importação pode ter alguma incidência, sobretudo em alguns setores ou alguns produtos, que essa taxação pode gerar inflação interna. Mas mesmo assim é uma questão administrável. Agora, se a gente observa, e é importante observar, durante a reunião que foi transmitida para a imprensa, do lado do Trump estava Marco Rubio, não estava. E no fim das contas, o que esse encontro entre Lula e Trump deixa claro é que por trás dos sorrisos e dos cumprimentos protocolares, o nome de Jair Bolsonaro ainda ecoa e incomoda. Nenhum diálogo internacional passa despercebido quando o assunto é Brasil, e a presença simbólica de Bolsonaro à mesa mostra que ele segue sendo uma força política viva, mesmo fora do poder. Enquanto parte da imprensa tenta pintar um cenário de normalidade, os fatos mostram o oposto. O jogo geopolítico está mais acirrado do que nunca e os líderes sabem disso. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você acha que realmente estava em jogo nesse encontro? Comente aqui embaixo, curta, compartilhe e, claro, se inscreva no canal Jander Pires, porque aqui, meu amigo, a gente fala o que muitos têm medo de dizer. Até o próximo vídeo.